A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. Hoje, 14 de fevereiro de 2021, domingo, primeiro dia da semana, reservamos para, na parte matinal, estudar a nossa escola dominical do primeiro trimestre, que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. E hoje chegamos à lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. O nosso texto bíblico para a meditação está lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, 26 a 32, que diz assim a palavra de Deus: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra. Pedimos da Tua graça, a sabedoria do Teu Santo Espírito, Senhor, para que a Tua palavra revelada, Senhor, possa penetrar na divisão da alma e do Espírito, nos trazendo entendimento profundo das Tuas coisas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O culto pentecostal é caracterizado pela liberdade e reverência. Sabemos que reverência de mais e liberdade de menos torna a nossa adoração a Deus engessada, distante e fria. Ao contrário, liberdade de mais e reverência de menos torna as nossas reuniões em mero encontro social, prejudicando o verdadeiro culto a Deus. O apóstolo Paulo já observava certos exageros no seu tempo e procurou trazer uma orientação sadia para o comportamento dos irmãos no culto. E este tema é o que vamos discorrer na lição de hoje. O primeiro versículo da nossa lição, 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós? Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Podemos, então, observar 2 coisas. Paulo fala em diversidade no culto e também fala de manifestação dos dons espirituais. Portanto, os nossos cultos devem ter diversidade e manifestação dos dons do Espírito Santo. Deve se fazer presente
em nossas reuniões. Aqui começam os problemas. Na continuação da nossa leitura da escola bíblica, 1 Coríntios 14, 27 e 28, diz assim: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. A igreja, ela já não mais observa essa recomendação de Paulo. Uma coisa nós precisamos entender. Nós, como pessoas, somos diferentes. Algumas pessoas, elas são extrovertidas, têm facilidade de se relacionar com outras pessoas, e geralmente são expansivas, e elas buscam esse contato pessoal constantemente. Isso traz energia para elas. Outras são mais retraídas, tímidas, interagem com os outros com dificuldade. E essas pessoas, geralmente, quando estão em contato com os outros, muitas vezes ficam estressadas. Tem um tipo de pessoa melhor que a outra? Não. Nós somos diferentes. Uns extrovertidos, outros introvertidos, mas todos podem glorificar o nome de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas expansivas gostam de águas agitadas e as retraídas preferem águas tranquilas. Paulo recomenda a moderação, o meio termo. O alvo do apóstolo Paulo é mostrar que, atribuindo excessiva importância a esse dom, a igreja perdesse a edificação, a exortação e o consolo que vem pela pregação da palavra de Deus. Então, o exagero nas manifestações espirituais, através dos dons, podem fazer com que a igreja se afaste da pregação da palavra, que traz edificação, traz exortação e traz consolação. É nesse sentido que ele fala aqui na nossa lição em 1 Coríntios 14, 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Profetas, essa palavra ela tem um sentido amplo. No primeiro sentido, profeta é prever o futuro, predizer, profetizar. Por exemplo, lá em Lucas 1, 67, 18 e 68, diz assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E tem um segundo sentido, que é proclamar ou interpretar uma revelação divina. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, Zacarias,
quando viu a Jesus, profetizou que aquele era o que viria a remir o povo de Israel. Algo que só Deus sabia. E revelou ao seu servo Zacarias através desta profecia. Esse é um sentido muito conhecido da profecia bíblica, e vemos isso muito no Antigo Testamento, através dos profetas. Isaías, Daniel, Malaquias, Ezequiel, Jeremias e assim por diante. Mas há um outro sentido da palavra profeta, esse que Jesus usou aqui, daqueles que aparecerão diante de Jesus e dirão: nós não profetizamos em teu nome, ou seja, não pregamos muito a tua palavra, não expulsamos demônios, falando aqui de maus obreiros que terão julgamento severo naquele dia em que haverão de comparecer diante da presença de Deus. O apóstolo Paulo fala que nesse final do versículo 29, e os outros julguem. Então, quando você está na igreja, alguém prega, vem um segundo pregador, pode vir um terceiro, pode haver testemunho da palavra de Deus. E você julga no sentido de analisar e meditar na palavra pregada. E aí ele continua aqui no capítulo 14, nos versículos 32, complementando o que foi dito anteriormente. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, os profetas sabem muito bem o que devem dizer à igreja, no sentido da pregação da palavra. Tudo isso é colocado pelo apóstolo Paulo no sentido de nós prestarmos um culto de adoração a Deus racional, em que você chega na casa de Deus para adorar a Deus. E ali você ouve cânticos espirituais que vão colocando a sua alma num lugar celestial. Alguém fala em línguas, outro interpreta, alguém dá um testemunho de vida, do que Deus fez com ele, uma cura, uma bênção, um milagre. E aqueles que ouvem ficam edificados. Vêm os pregadores e, dependendo da necessidade da igreja, trazem, às vezes, uma palavra de exortação para a igreja. Outras vezes consola o coração dos irmãos que estão sofrendo. Há uma variedade. Aqueles que são emotivos choram, se alegram. Mas não ao ponto de incomodar aqueles que são mais retraídos. Os que são mais retraídos compreendem a sua natureza e aceitam a manifestação daqueles que são mais emotivos. Passado o momento de culto, todos saem
cheios do Espírito Santo, alegres, sentindo a presença de Deus, a manifestação de Deus, a operação de Deus em suas vidas. E voltam para suas casas para mais uma semana de labuta, de enfrentamento do inimigo, fortalecidos e dispostos a testemunhar da obra de Deus. Essa é a verdadeira natureza do culto a Deus, onde há liberdade e há reverência. Infelizmente, para nós concluirmos, hoje a marca da maioria dos cultos em grande parte de nossas igrejas, se é que se pode chamar assim, culto, são marcados pela irreverência. Algumas delas, uso do celular, uma coisa absurda, trocam mensagens de WhatsApp durante o culto, filmam durante o culto. Não estou falando aqui da filmagem oficial, mas de irmãos filmando indiscriminadamente. Alguns tomam água e às vezes até refrigerante durante o culto. Coisa antigamente inimagináveis. Comportamento indecente, sem compostura. Fazem parecer o excesso em falar em línguas em coisa pequena. Não é como vimos durante esta lição. Devemos ter em mente que vamos à igreja para cultuar, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, testemunhar do que Deus tem feito, sentir a presença de Deus. Que você vá nesse espírito para a igreja. Vá para adorar, para participar, ouvir a palavra de Deus com ansiedade. Se você tem um testemunho leve, sinta a presença de Deus durante os cultos. E Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar encerrando esse pequeno estudo da palavra de Deus. Senhor, meu Deus, vivemos tempos trabalhosos, como disse o teu servo, nosso apóstolo Paulo. Dada a tua graça, Senhor, para que possamos ir na tua casa para cultuar, te adorar, sentir a tua presença, sermos edificados pela tua palavra, termos liberdade para expressarmos aquilo que o teu Santo Espírito coloca dentro de nós, Senhor. Sem nunca esquecermos que estamos diante da tua presença para te reverenciarmos, te adorarmos, Senhor. Dá sabedoria à tua igreja. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.